Obrigada, senhora presidenta, senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha pelas redes sociais. E eu venho falar aqui, Lula é vítima de um PowerPoint, das convicções de um procurador de primeira instância do Estado do Paraná, o doutor Deltan Dallagnol, e da perseguição implacável de um juiz que se dizia neutro, Sérgio Moro, e que assumiu o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, mostrando o seu lado político. Lula foi vítima de condução coercitiva espetacular, de escutas ilegais, de abusos no processo penal. E agora nós descobrimos que tudo isso tem algo mais forte por trás, que não só as acusações contra Lula de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, como quiseram demonstrar. O que está por trás é um interesse sem precedente do Departamento de Justiça norte-americano, que desde 2009 está treinando os componentes da força-tarefa da Lava Jato. Em 2009, o DOJ fez aqui no Brasil um treinamento e tirou como objetivo uma primeira operação, uma operação prática de treinamento que foi a Lava Jato. E quem era o objetivo dessa operação? Além de lideranças do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje fica claro porque Lula era o objetivo dessa operação, porque Lula era foco, porque Lula defendia a nossa soberania nacional. Foi Lula quem descobriu o pré-sal, foi Lula que investiu nos BRICS, foi Lula que investiu na Unasul, foi Lula que abriu novos mercados ao povo brasileiro, ao setor produtivo brasileiro, tirando o Brasil da posição subalterna com os americanos. E hoje nós estamos vendo exatamente o contrário. Bolsonaro devolve o Brasil a bater continência aos Estados Unidos e a se subjugar aos interesses americanos. As indústrias das delações deixam evidente o caráter de perseguição a Lula. A OAS fez negociação com seus executivos, pagando a cada um R$1 milhão para que corroborassem com a delação do seu chefe, daquele que entregou o Lula depois de 2 vezes ter negado qualquer envolvimento com o presidente, o senhor Léo Pinheiro. Depois ficou mais claro ainda os acordos de leniência que foram feitos com a Petrobras e com a Odebrecht. O acordo com a Petrobras é um acordo de lesa pátria, entregou o nosso pré-sal, entregou informações relevantes para os americanos, sequer sem serem formalizadas. Aliás, está no convênio assinado por procuradores de primeira instância, por juiz de primeira instância, que não precisava formalidade para entregar as informações. E agora descobrimos recentemente, nessa semana, o acordo feito com a Odebrecht na Suíça, mediado pelos Estados Unidos, para também entregar várias informações. Isso tudo rendeu ao Ministério Público Federal e ao juiz Sérgio Moro da Lava Jato 9,3 bilhões de reais. A leniência paga, cujo 80% vieram para essas instituições. Portanto, eu venho aqui fazer uma acusação. Quem teria que estar preso não era Luiz Inácio Lula da Silva. Quem teria que estar preso é Deltan Dallagnol, é Sérgio Moro, porque estes sim incidiram em crime, primeiro, de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Entregaram informações relevantes da Petrobras e da Odebrecht aos Estados Unidos e Suíça para prejudicar as empresas e o Brasil e receberam por isso 9,3 bilhões de reais. Segundo, eles incorreram também no crime de lavagem de dinheiro, Lei 9.613. Criaram um fundo que já tem dinheiro e queriam criar uma fundação a despeito da PGR para receber dinheiro em troca de terem dado as informações. Isso é lavagem de dinheiro. Terceiro, atuaram em conjunto e de maneira organizada e hierárquica para desviar recursos públicos por fora do orçamento, ao colocar esses recursos num fundo e numa fundação. Portanto, eles incorrem em formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. E, por fim, usaram recursos obtidos de forma ilícita para sustentar e promover atividades de interesse pessoal de seus gestores, além de interferir em questões de governo. Isso é organização criminosa, Lei 12.850. Portanto, eu acuso a Operação Lava Jato de incorrer em 4 crimes, deixando preso um homem inocente. Mas nós vamos resistir e nós vamos tirar a limpo isso.
A nossa luta é pelo direito do povo, a nossa luta é por soberania. Por isso, Benedita, está certo. Papel fundamental, junto com o Deltan Dallagnol e outras figuras perversas que vão responder pelos crimes que cometeram. Sérgio Moro não só agiu como um criminoso na campanha eleitoral, favorecendo a candidatura de Bolsonaro, impedindo que Lula concorresse, como uma semana depois do pleito, recebeu seu pagamento, que era ser ministro da Justiça. E hoje atua como uma polícia política, passa informações para o presidente da República de investigações sigilosas, como é o caso do Laranjal do PSL de Minas Gerais. Utiliza dados sigilosos de investigações para pressionar ministros do Tribunal de Justiça, para pressionar autoridades, agindo como um criminoso, como um mafioso, que vende proteção aos aliados do governo e perseguem aqueles que fazem oposição como nós. Nós jamais aceitaremos qualquer tipo de tentativa de parte deste partido ou qualquer outro partido de comprometer a história de um partido e das nossas lideranças que mudaram o Brasil, que transformaram este país. E qualquer um dos deputados ou das deputadas que voltar a esta tribuna para ser porta-voz de milicianos e bandidos e com seus discursos fajutos e safados atacarem o Partido dos Trabalhadores ou as nossas lideranças, vão responder criminalmente por esta postura que tem caracterizado a conduta destes bandidos travestidos de parlamentares que envergonham este país. Senhor presidente, chega de palhaçada, chega de hipocrisia, chega de cinismo. Nós vamos exigir respeito e nenhum miliciano vai utilizar essa tribuna para atacar o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula ou qualquer integrante da nossa bancada. O que falarem vão responder criminalmente pelos crimes que cometeram. Tempo de líder para o senador Humberto Costa. Ele pediu tempo de líder antes, eu tenho que respeitar. Senhor presidente, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, eu quero primeiramente aqui me associar integralmente ao teor das falas dos nossos companheiros, o deputado Paulo Pimenta e a deputada e presidente do nosso partido, Gleisi Hoffmann. Exigimos respeito. Tudo tem limite, até mesmo a mentira, a calúnia, a disfarçatez, a cara de pau. E por essa razão eu me associo integralmente à decisão do nosso partido de que aqueles que nos atacarem terão que responder judicialmente por aquilo que fizerem. Mas eu sei por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque essa semana a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo por conta do esquema de Caixa 2 e de candidaturas laranjas. Há inclusive a denúncia de que ele teria utilizado dinheiro vivo em caixas de papelão para pagar serviços dos quais sequer recebeu recibo. E agora a informação de que esses recursos podem ter irrigado também a candidatura do presidente da República. É mais uma fraude, é mais uma comprovação das fraudes acontecidas na eleição do ano passado. E hoje, para completar, o WhatsApp oficialmente informou ao Brasil e ao mundo que é verdade que foram feitos disparos em série pagos por empresas ilegalmente para atacar a candidatura do Partido dos Trabalhadores na eleição passada e que foi responsável pela vitória do senhor presidente da República. Tudo isso representa um processo corrompido, uma vitória que se deu em cima das notícias falsas e do Laranjal. E há uma sequência de investigações
que vão mostrar isso se não for manipulada pelo ministro Sérgio Moro.